Amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para a hora da prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos a semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia. Fica conosco agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Agora vamos à leitura do Evangelho da noite de hoje, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Itens 5 ao 7. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? Não é permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que eles conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. São Mateus 22, 15 a 22. São Marcos 12, 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constitui, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: nos é lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contam-se os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que eles conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumindo sob forma prática e usual, e deduzindo de uma circunstância particular.
Este princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entendem-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. A reflexão do Evangelho de hoje é sobre a máxima de Jesus: dai a César o que é de César. Os judeus eram contra o imposto cobrado pelos romanos, e isso tinha se transformado numa questão religiosa. Com a pergunta, eles tentavam fazer Jesus cair numa armadilha, conforme a resposta que fosse dada. Se Jesus se colocasse contra o imposto, estaria se colocando também contra o imperador. Jesus, porém, compreendendo a malícia, porque Jesus possui uma superioridade moral que lhe permite perceber o que as pessoas estão sentindo no seu íntimo, e era a mesma coisa, mesmo ele homem, matéria, ele conseguia perceber o que os homens estavam pensando, o que estava dentro do seu íntimo. Então, conforme foi o que Jesus fez, conforme a dificuldade da pergunta, ele também nos deu uma resposta também bem difícil, que a gente aos poucos fomos aprendendo a compreender. Dizendo, dai a César o que é de César. Jesus quis ensinar que devemos dar a cada um aquilo que lhe é devido, cumprindo todos os deveres contraídos, que nós temos com a família, com o trabalho, com as autoridades, porque nós temos impostos para pagar, nós temos compras de alimentação em casa, remédio, tudo isso são obrigações. E eu tenho que dar a César o que é de César. Se eu me comprometi em comprar o remédio da minha mãe, é minha obrigação, eu tenho que comprar. Quando alguém me passa um troco superior, eu não posso ficar com aquele troco, eu tenho que devolver a pessoa que me entregou, porque eu tenho que dar a César o que é de César. Se eu tenho um empregado, um funcionário, eu preciso honrar os direitos dele. Eu preciso pagar o salário, todos os direitos que ele tem, que a lei lhe permite. E que foi feito o acordo que eu lhe ofereci na proposta de emprego. Então, dá a César o que é de César. Nós não podemos ficar com o dinheiro dos outros. Nós precisamos ser honestos. É importante a gente honrar. Aqui nesse evangelho, eu acho que o ensinamento mais importante é honrar com as nossas obrigações. Se eu não sou a favor de um imposto, eu tenho que reivindicar de uma outra forma, mas não sonegando, não dando um jeitinho de pagar menos. Eu tenho que ser honesta, dar a César o que é de César. Observando os preceitos divinos de amor e caridade que nos levam à reforma íntima e nos conduzem ao aprimoramento espiritual. Eu quero melhorar espiritualmente? Quero evoluir? Eu tenho que aprender a pagar meus encargos, a cumprir com minhas obrigações e a zelar pelo salário, pelos direitos de um empregado que eu tenho. Eu não posso procurar oportunidades por aí para me dar bem.
Isso aí é que é dar a César o que é de César. Boa noite. Assim seja. Pai de infinita bondade, estamos aqui unidos, Senhor, em pensamento, em todo o universo desse planeta que nos destinastes. Te pedimos, Senhor, ajuda, o amparo, para que consigamos a harmonização de todas as águas do planeta. Que nós possamos, Senhor, elevando o nosso pensamento, consigamos contribuir com os mensageiros que cuidam deste planeta. Nós consigamos, com as vibrações, trazer a fluidificação necessária para as águas de todos os mares, de todos os rios, de todos os lugares onde tem a água, que elas possam ser fluidificadas para nos trazer as benesses a que são destinadas a toda a humanidade. Que a sua luz ilumine todas aquelas águas que estão indesejadas, contaminadas, assim como nós também. Que a sua luz seja o nosso guia, o nosso amparo, a nossa limpeza. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Nós te agradecemos infinitamente pelas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja.